No dia em que a advocacia sofreu seu maior ataque, a TV Conjur recebe o advogado Cristiano Zanin, que foi um dos alvos dessa investida. Na manhã dessa quarta-feira, o juiz federal Marcelo Bretas determinou o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão em escritórios, nas casas de advogados e em empresas. O senhor é um dos principais alvos do lavajatismo, Zanin, desde que o seu escritório foi grampeado em 2016. A gente fica se questionando, quem é o alvo nesses casos? É o senhor ou é o seu cliente? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que o principal alvo é o Estado Democrático de Direito. Posto isso, o que aconteceu hoje foi um dos maiores ataques à advocacia que nós tivemos notícia no nosso país. Não é a primeira vez que a Lava Jato tenta nos intimidar, tenta fazer com que deixemos, né, a defesa do ex-presidente Lula e outros casos que também estão sob a nossa condução. Porque a Lava Jato não gosta do direito de defesa, a Lava Jato não gosta do exercício da garantia constitucional do direito de defesa. Em 2016, quando nós começamos a atuar na Lava Jato, nós fomos surpreendidos por um vazamento da Lava Jato que insinuava que nós teríamos recebido um pagamento indevido da empresa Odebrecht. Isso saiu em todos os jornais, mas nós mostramos que aquilo, na verdade, eram honorários sucumbenciais que nós havíamos recebido da Odebrecht. Ou seja, nós vencemos uma ação, ganhamos uma ação da Odebrecht e, por isso, recebemos honorários sucumbenciais. Mas até que isso fosse provado, o nosso nome ficou exposto pela primeira vez pela Lava Jato. Uma segunda tentativa da Lava Jato foi quando, também em 2016, eles grampearam o principal ramal do nosso escritório. Ficaram por 23 dias ouvindo as conversas que nós mantínhamos entre advogados e as conversas que eu mantinha com o ex-presidente Lula, com o claro objetivo de saber da estratégia jurídica e para que pudessem se antecipar a essa estratégia. Era uma forma desleal de atuação e, ao mesmo tempo, uma intimidação, porque mandavam um sinal de que, se o advogado exercesse o direito de defesa, as suas prerrogativas, ele poderia ser atingido. Mas, evidentemente, que nós não nos intimidamos com tudo isso e demos continuidade à defesa do ex-presidente Lula e também de outros casos, e chegamos a um ponto de grande importância, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar o habeas corpus que nós impetramos, mostrando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mostrando a suspeição dos procuradores da Lava Jato. Nós tivemos também, recentemente, uma decisão que obriga o ministro da Justiça a dizer se houve cooperação com autoridades norte-americanas e como essa cooperação se deu, já que nós temos também a prova de que ela ocorreu fora dos canais oficiais. E, mais recentemente, nós tivemos ainda acesso ao chamado acordo de leniência da Odebrecht, que é um dos grandes segredos guardados pela Lava Jato. Nós ficamos quase 3 anos discutindo isso nos tribunais, até que conseguimos obter o direito no Supremo, e mesmo assim a Lava Jato tentou descumprir. Foi necessário que nós tivéssemos que voltar ao Supremo para que o Supremo ordenasse novamente a exibição desse material. Então, é nesse contexto todo que ocorreu o cumprimento desse mandado na data de hoje, invadindo, né, o meu escritório e escritórios de outros colegas advogados e também as nossas casas. É uma ação que merece o repúdio de toda a sociedade, porque o ataque à advocacia é o ataque à sociedade. Zanin, e o que justifica esses ataques à advocacia? Isso se parece, por exemplo, com as investidas contra ministros que concedem habeas corpus? Sem dúvida, a Lava Jato sempre trabalhou com a ideia da intimidação.
Então, desde o início, eles faziam verdadeiras operações psicológicas para submeter todos aquilo que eles desejavam. Então, eles vazavam determinadas investigações para acuar investigados, eles faziam esses atos arbitrários contra advogados, contra magistrados dos tribunais superiores, enfim, toda sorte de ilegalidade e arbitrariedade, sempre com o objetivo de intimidar, para que as pessoas não reagissem e aceitassem todas aquelas arbitrariedades que estavam sendo cometidas pela Lava Jato. É verdade que conseguiram avançar muito em razão dessa metodologia, mas nós jamais perdemos a tenacidade na atuação e mostramos em detalhes todos os abusos que a Lava Jato cometeu. E por isso que hoje tivemos esse mandado lá no nosso escritório e também na minha residência. E já que a gente está falando de Lava Jato, o que representa hoje o lavajatismo? Porque tem muita gente que diz que esse é um modelo falido. O senhor concorda que acabou? Concordo, sem dúvida alguma, porque é necessário ter presente que o combate à corrupção é necessário e o nosso país fez muito, não com a Lava Jato. Nosso país aprovou leis, o nosso país deu instrumentos para os órgãos de persecução poderem atuar. No entanto, a Lava Jato veio com uma grande campanha de marketing associada a autoridades estrangeiras, notadamente dos Estados Unidos, e transformou o combate à corrupção numa verdadeira indústria. Indústria em que chegou-se ao ponto, até mesmo, de se tentar a criação de uma fundação de 2,5 bilhões de reais para ser administrada pelos membros da Lava Jato. Então, esse é um exemplo que ilustra bem essa tentativa de mercantilizar o combate à corrupção. Zanin, em nota emitida hoje, o senhor qualificou a operação como um ataque à advocacia e diz também que se trata de uma retaliação por sua atuação contra os desmandos da Lava Jato. Nesse sentido, a decisão do Bretas e o manejo dessa denúncia do MPF tem cunho político? Eu acho que tem um cunho, primeiro, de intimidação. Busca-se intimidar, busca-se acovardar a advocacia. E também vejo sinais claros aí de uma atuação política, haja vista os atores que estão envolvidos. Mas eu gostaria de abrir um parênteses nessa história para dizer o seguinte: o nosso escritório atuou, foi contratado pela Federação do Comércio, que é uma entidade privada, para atuar num grande litígio que envolvia a Confederação Nacional do Comércio. Então, na verdade, duas entidades privadas congêneres estavam num grande litígio. E o nosso escritório foi contratado para atuar em favor de uma das partes desse litígio. Toda a nossa atuação está plenamente documentada, está plenamente justificada, assim como outros colegas advogados também atuaram no caso. De lado a lado, havia um grupo de advogados, porque o caso tinha muitas vertentes e era uma grande batalha. Eu me lembro que o jornal O Globo chegou a definir em uma de suas reportagens esse caso como uma grande guerra jurídica, que se estendeu por anos. Então, todos os nossos serviços estão lá demonstrados, justificados. Eu tive o cuidado de fazer um levantamento e no nosso sistema nós temos mais de 1.400 petições só desse caso. Temos 12.474 horas de trabalho divididas entre 77 profissionais do nosso escritório. Então, tudo isso está absolutamente posto à disposição. Só que não era isso que eles queriam.
eles sequer chamaram o nosso escritório para justificar esse serviço. Aliás, eles próprios reconhecem que os serviços ocorreram. Eu estava lendo na página 40 da denúncia e consta aqui, é textual, apesar de terem prestado serviços jurídicos. Está aqui o reconhecimento. Então, a Lava Jato, embora reconheça que o nosso escritório prestou serviços, prestou todos os serviços que se obrigou contratualmente com uma entidade privada, ainda assim, eles fizeram essa busca e apreensão, aliás, depois do recebimento da denúncia, o que é um grande absurdo. Então, eu penso que essa operação de hoje, ela evidencia, né, a que ponto chegamos no nosso país em termos de arbitrariedade e corrosão do Estado de Direito. Não dá para ter qualquer outra interpretação que não seja essa. Se vocês me permitirem, Luísa e Tiago, eu também acrescentaria o seguinte: o início dessa operação, quando o dirigente da federação foi preso em 2018, ele foi preso porque disse o Ministério Público, na época, que ele teria, entre 2004 e 2011, desviado recursos para fins pessoais. E, nesse período, nós sequer prestávamos serviço. Mas foi necessário que ele falasse alguma coisa sobre os advogados e, particularmente, sobre mim, para que ele tivesse benefícios de uma delação premiada. Essa receita nós conhecemos. Essa receita aconteceu no caso do Léo Pinheiro, aconteceu no caso do Palocci e em tantos outros. Aliás, a revista Veja, em 20 de janeiro de 2019, publicou uma matéria dizendo que a delação desse dirigente estava travada até que ele pudesse falar algo sobre o advogado do Lula. Está aqui na reportagem. Então, essa metodologia de usar delatores como verdadeiros braços de perseguição da Lava Jato contra aqueles que se dispõem a combater os seus métodos é uma receita antiga. Nós já vimos acontecer e eu mesmo já denunciei isso várias vezes e provamos que delações mentirosas serviram para embasar medidas arbitrárias contra diversas pessoas. Eu acho que é um momento correto também, Luísa e Tiago, para nós chegarmos à seguinte reflexão. No início, muitas pessoas aceitavam a Lava Jato e os seus métodos espúrios porque achavam que ela era contra o ex-presidente Lula. Mas o que nós estamos vendo é que a Lava Jato se tornou um projeto de poder. E todo aquele que se coloca como alvo, seja porque se coloca contra os métodos, seja porque tem algum grau, né, de divergência política ou de qualquer outra natureza com a Lava Jato, torna-se alvo. E a metodologia é sempre a mesma: convocar delatores, convocar aqueles que cometeram crime para poder atingir aqueles que passam a ser alvo por conta da sua atuação profissional, política ou empresarial. Nesse sentido, então, o senhor acredita que não há materialidade nas acusações do Orlando Dias? Olha, eu posso te dizer com absoluta tranquilidade que tudo aquilo que está dito na denúncia é absolutamente inverídico, é uma falácia, é uma inverdade, e a delação, lamentavelmente, é um instrumento recorrente da Lava Jato para atingir os seus alvos. O fato é que nós fizemos um contrato com uma entidade privada, prestamos todos os serviços, esses serviços estão em autos de diversos processos e recursos e podem ser vistos no sistema do nosso escritório, que é plenamente auditável. Então, diante dessa situação, eu penso que a única
justificativa para isso que aconteceu é realmente uma tentativa de intimidar a advocacia, uma tentativa de fazer com que os advogados desistam de utilizar das suas prerrogativas, desistam de exercer o direito de defesa dos seus clientes, desistam da própria advocacia, porque hoje abriu-se, né, um mercado da chamada indústria, né, do compliance, indústria da delação, que está em sintonia com o trabalho desse pessoal da Lava Jato. Só que eles pensam que todos devem atuar como eles. Mas, no nosso caso, nós seguiremos em firme com a advocacia que nós sempre nos propusemos atuar. A advocacia que atua com base na ética, com base nas leis e também nos resultados possíveis para o cliente, com toda a nossa dedicação. Recentemente, a gente tem visto várias medidas judiciais que são tomadas com base em delação premiada serem revertidas em instâncias superiores. Diante disso, as decisões tomadas com base em delação premiada, elas têm vida curta? É uma tendência que elas passem a ser revertidas a partir de agora? Olha, essa metodologia, né, do uso de delatores como instrumento para alcançar alvos pré-determinados é uma metodologia que a Lava Jato se utiliza desde o início da operação. Eu mesmo já denunciei isso inúmeras vezes e provei, junto com os meus colegas de bancada, que essa metodologia é espúria, mas é a receita da Lava Jato. E, evidentemente, depois da mudança da legislação acontecida no ano passado, isso ficou ainda mais explícito, a impossibilidade de se utilizar da palavra de delatores para promover qualquer ato de persecução. Porque é evidente, o delator não é uma testemunha, o delator não é alguém que tenha independência, ele busca um resultado, ele está buscando o seu interesse de obter um acordo, obter benefícios com o Ministério Público. E, para isso, ele vai fazer qualquer coisa, vai falar qualquer coisa, sobretudo quando a própria Lava Jato coloca na imprensa qual é a senha para que o delator possa obter o benefício. E, nesse caso específico, a revista Veja colocou que a senha seria dizer alguma coisa sobre o advogado do Lula. E ele acabou seguindo essa receita, inclusive contratou os advogados do Flávio Bolsonaro, muito amigos do juiz Bretas, né, para que pudesse seguir nesse intento e pudesse receber os benefícios que a Lava Jato prometeu para ele. Só, desculpa, já atropelando aqui, era uma próxima pergunta também, que a advogada que cuidou da delação atua junto com os advogados do Flávio Bolsonaro. O que isso significa? Olha, na Lava Jato é bem curioso isso, né? Porque lá em Curitiba nós já víamos que a Lava Jato tinha predileção por pessoas próximas, né? Para que atuassem, fizessem delações. E nesse caso nós temos, né, um juiz declaradamente bolsonarista, um juiz que vai até mesmo a inaugurações de obras do presidente Bolsonaro, que aceita uma delação e toma uma medida com essa violência com base numa delação feita pelos advogados do Flávio Bolsonaro. Então, se esses nomes não tiverem um significado maior nesse caso, eu não sei quando terá. Zanin, o senhor mencionou agora há pouco a questão da delação premiada. Eu queria saber se o senhor acha que esse é um caso em que, embora tenham sido juntados alguns documentos na denúncia, se ela foi apresentada só com base na palavra do delator. Eu não tenho dúvida, porque tudo que está aqui, na verdade, é proveniente da palavra de alguém que fez um acordo de delação com o Ministério Público Federal, com a Lava Jato, porque teve um problema pessoal. Esse delator, ele foi preso em 2018
sob a acusação de que teria feito desvios em benefício próprio entre 2004 e 2011. Veja, nesse período, nós sequer conhecíamos essa pessoa, sequer prestávamos serviço para a Federação do Comércio, mas foi necessário, para que ele obtivesse benefícios, para que falasse sobre advogados, especialmente sobre o nosso escritório, sobre mim. E isso foi colocado pela Lava Jato claramente como uma espécie de senha na revista Veja, numa reportagem de 20 de janeiro de 2019, dizendo que a delação dele não iria para frente se ele não falasse algo sobre o advogado do Lula. Então, isso é muito claro. A Lava Jato se utiliza recorrentemente desse mecanismo. Ela se utiliza de pessoas que cometeram ilícitos para dar benefícios a essas pessoas e poder usar da palavra da delação para perseguir aqueles que são os alvos pré-definidos, aqueles que se colocam contra os métodos da Lava Jato, aqueles que se colocam contra aquilo que se chamou lavajatismo, que, na verdade, é uma metodologia que não respeita a Constituição da República e as leis do país. E nesse caso também o MPF concordou que o Diniz mantenha $1 milhão no exterior como retribuição pela delação. O que o senhor acha disso? Olha, eu não tenho ainda detalhes, né, eu não acompanhei, não tenho detalhes desse caso, mas me parece que tudo foi muito bem organizado, né, como um ataque frontal à advocacia. Ontem mesmo, no final do dia, começaram a divulgar alguns trechos dizendo que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Dr. Felipe Santa Cruz, teria também, de alguma forma, recebido algum benefício. Então, isso foi uma construção para que hoje pudessem fazer todas essas buscas e apreensões em escritórios de advocacia e casas de advogados, na expectativa de que a OAB estivesse fragilizada e não fosse defender os direitos e prerrogativas dos advogados. Eu tenho a certeza de que o presidente Felipe Santa Cruz e toda a Ordem dos Advogados não vai se calar diante desse grande absurdo, e eu espero, né, que esse episódio sirva para que a OAB possa reafirmar as prerrogativas dos advogados, possa reafirmar o exercício do direito de defesa no nosso país. Em episódios anteriores, como eu já disse aqui, não é a primeira vez que a Lava Jato tenta intimidar a advocacia, inclusive em relação a nós. No passado, talvez a OAB tenha sido tímida na sua reação. Eu espero, desta vez, que a OAB possa cumprir o seu papel e possa defender com muita veemência as prerrogativas profissionais, porque, ao defender as prerrogativas profissionais, ela não estará defendendo o advogado, mas estará defendendo a cidadania, porque as prerrogativas servem para a defesa do cidadão. Dani, na sua primeira resposta, o senhor mencionou os honorários. O senhor acha que os procuradores jogam com desconhecimento público para atacar os honorários recebidos pelos advogados? Eu não tenho dúvida, porque é muito curioso que os membros da Lava Jato, embora sejam agentes públicos, eles façam palestras, eventos, participem de várias atividades mercantis, sem que sejam incomodados. Aliás, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público parece que fez vistas grossas por um longo período para esse tipo de atuação. E, por outro lado, eles querem o tempo todo demonizar a advocacia, o advogado, porque não querem o exercício do direito de defesa. Só que o advogado, ele tem as suas prerrogativas, e dentre elas está a inviolabilidade do seu escritório,
a inviolabilidade do seu material de trabalho e também de toda a sua relação com o cliente. Então, nesse caso, tendo em vista que nós comprovamos a relação de cliente e advogado com uma entidade privada, a Federação do Comércio, e provamos ter executado os serviços contratados, é evidente que a Lava Jato ou qualquer outra autoridade jamais poderia se imiscuir nesta relação, jamais poderia expor os advogados, os escritórios, da forma que fizeram, como nesta operação ocorrida hoje e também em outros episódios. Eu tenho sido bastante crítico da Lava Jato, Luísa e Tiago, mas as críticas que eu e os meus colegas de bancada sempre fizemos foram embasadas. Nós jamais fizemos uma crítica pessoal ou despropositada. Tudo que nós dissemos, nós apresentamos a prova correspondente. E muitas vezes essa prova veio depois a ser reforçada ao longo do tempo. A exemplo que ocorreu na chamada Vaza Jato, que são as notícias, né, publicadas pelo Intercept e outros veículos de imprensa a partir dos diálogos entre os procuradores e entre... O senhor gostaria de concluir a resposta anterior? Pois é, eu estava dizendo o seguinte, que nós vimos ao longo do tempo, primeiro, que as críticas que nós fazíamos em relação à Lava Jato, elas foram todas comprovadas, eram críticas consistentes, embasadas, e que depois foram até mesmo reforçadas ao longo do tempo por outros fatos. E um exemplo disso foi a Vaza Jato, aquele conjunto de reportagens publicadas pelo portal Intercept e por outros veículos de imprensa, mostrando aqueles diálogos espúrios entre os procuradores da Lava Jato e entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Moro. E quem for olhar nesses diálogos vai verificar que ali, no silêncio, na tentativa, né, no silêncio e na obscuridade do aplicativo, eles reconheciam que queriam ficar ricos com a operação. Eles têm diálogos específicos afirmando que queriam ficar ricos com a operação, constituir empresas em nome de esposas e parentes, e, por outro lado, mesmo sabendo dessa realidade, tentam atacar o exercício legítimo da advocacia, tentam atacar contratações legítimas feitas por advogados, porque eles não gostam do direito de defesa, eles não gostam que o advogado se coloque contra as arbitrariedades que eles cometem e vêm cometendo de longa data. É por isso que aconteceu esta operação de hoje. É uma forma, de um lado, de intimidar, mais uma vez, a advocacia, e, de outro lado, de ofuscar outras coisas que estão acontecendo, inclusive com julgamentos importantes no Supremo, que podem ter reflexos econômicos e políticos no nosso país, e é isso que eles querem ofuscar, querem, enfim, prejudicar com uma ação violenta e arbitrária como essa. Mas eu e os meus colegas de escritório temos absoluta tranquilidade, vamos seguir no nosso trabalho e esperamos ver, num futuro próximo, que o Supremo reconheça a nulidade de diversos atos praticados pela Lava Jato e que os excessos sejam punidos e não terminem como aconteceu no chamado PowerPoint, em que o procurador deixou de ser punido pela ocorrência de prescrição. Zanin, para arrematar, no Twitter hoje, o senhor afirmou que depois de 3 anos tentando ter acesso ao acordo de leniência da Odebrecht, eles finalmente conseguiram, e a operação ocorreu justamente depois da decisão que concedeu acesso a esses documentos. E o senhor termina com uma pergunta. O senhor diz, dá para imaginar por que a Lava Jato invadiu nosso escritório e pegou o nosso material? Eu queria que o senhor respondesse isso. Por que a Lava Jato invadiu o escritório e pegou esse material?
Bom, primeiro que é evidente que existe uma sincronia entre essa situação com a operação de hoje. Como eu disse, né, nessa publicação, nós ficamos cerca de 3 anos tentando obter acesso ao acordo de leniência da Odebrecht. Nós começamos a primeira instância, fomos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois ao STJ e, finalmente, chegamos ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo reconheceu o nosso direito. O que fez a Lava Jato? Mesmo com uma decisão do Supremo, a Lava Jato se negou a entregar a cópia desse acordo de leniência. Nós tivemos que voltar ao Supremo e só na última semana conseguimos efetivamente uma decisão que nos desse acesso a esses sistemas. Então, é evidente que a Lava Jato sabe que nesse material nós vamos encontrar muitos elementos para reforçar as denúncias que fizemos ao longo do tempo. E ela quer, de um lado, nos intimidar para que não sigamos à frente e também quer prejudicar esse trabalho de análise. Enquanto estamos lá olhando a acusação que foi feita hoje, estamos deixando de atuar na análise daqueles documentos, assim como de outros documentos importantes. Essa é a metodologia da Lava Jato, é a metodologia que eles vêm aplicando no nosso país, e não é à toa que nós chegamos até onde estamos. Um país que está sofrendo muito, evidentemente, com a pandemia, mas também um país que tem a sua economia bastante afetada e também a sua condução política bastante afetada por atos ilegais e arbitrários da Lava Jato. A Lava Jato é a responsável pela eleição do presidente Bolsonaro, o Moro é um aliado do Bolsonaro e saiu do governo só por conveniência, porque quer uma carreira política própria. Então, tudo isso está bastante interligado e está diretamente ligado ao que aconteceu na data de hoje. Eu espero que todos, né, tenham acesso a esses esclarecimentos e possam, evidentemente, se colocar contra o que fez a Lava Jato, porque este abuso que aconteceu hoje com este grupo de advogados pode amanhã acontecer com qualquer outro advogado, com qualquer outro escritório de advocacia. Basta que se coloque à frente, se coloque como um obstáculo à Lava Jato para que ela cometa novas ilegalidades e arbitrariedades. Muito obrigada, Cristiano Zanin, pela participação aqui na entrevista da TV Conjur, e até a próxima. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Tiago, e todos que estiveram conosco nos assistindo.